Graça e paz da parte do Senhor Jesus Cristo. Eu me chamo Cláudio, sou seminarista do Seminário Betel Brasileiro em Niterói. Convido vocês a conhecerem a plataforma do seminário. Somos aqui do canal Papo de Cristão e estamos aqui no TikTok, no YouTube e no Instagram. E o nosso papo de hoje é sobre servo e serva fiel. Será que é fácil ser servo de Deus ou ser uma serva de Deus? Será que a coisa é tão simples? Vamos ver? Vamos no exemplo maravilhoso que nós temos em Lucas, capítulo 1, do versículo 26 ao 50. Eu vou estar, quando estiver lendo, pulando alguns versículos, mas você pode e deve acompanhar na sua Bíblia, onde nós falamos de um exemplo de serva, Maria, de um exemplo de mulher a ser seguido independente dos tempos por todas as outras mulheres. Amém? Então vamos ler em nome de Jesus Cristo. No 6º mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galileia, a uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. O anjo aproximou-se dela e disse: alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Maria, obviamente, ficou perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar essa saudação, mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Maria, você foi agraciada por Deus, você ficará grávida e dará à luz a um filho, e lhe porá o nome de Jesus Cristo, e ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo. Pulando o versículo para o 34, Maria perguntou então: mas como acontecerá isso se eu sou virgem? O anjo lhe respondeu: o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo Filho de Deus. Também Isabel, sua parenta, terá um filho na velhice, aquela que todos diziam que era estéril. Já está no seu 6º mês de gestação, pois nada, exatamente nada, é impossível para Deus. Respondeu Maria: sou a serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Então o anjo a deixou. Passando agora para o Cântico de Maria, no versículo 44. Então disse Maria, depois da saudação que Isabel fez a ela: minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, pois atentou para a humildade da sua serva. De agora em diante, todas as gerações me chamarão de bem-aventurada, pois o Poderoso fez grandes coisas em meu favor. Santo é o seu nome. Glória a Deus por essa palavra. Nós temos aqui um exemplo de serva do Senhor. E um servo, ele precisa ser respeitado. Um servo é escolhido por Deus. E será que é fácil ser servo? E eu gostaria que você pensasse comigo, sem sair da Bíblia, sem viajar, mas dentro da Bíblia. Maria era uma jovem humilde de uma cidade muito pequena. Maria estava comprometida com José. Maria teve uma criação correta, temente a Deus, porque seus pais falavam para ela sobre a vinda futura do Messias. Mas quando Maria ouviu essa saudação, você, mulher, coloque-se no lugar dela, pense comigo, ela precisou tomar algumas atitudes. Primeiro, ela precisou crer. Crer sem duvidar que Deus pode todas as coisas e que Deus faz todas as coisas. Provavelmente essa jovem, uma jovem humilde, uma jovem agradável ao Senhor, ela deve ter sentido medo, sim, porque como ela iria falar para o seu papai, para a sua mamãe, para os seus parentes, para o seu noivo: eu estou grávida, eu ficarei grávida. O anjo de Deus veio a mim e eu ficarei grávida pelo Espírito Santo. Imaginem
como ficou a cabeça dessa jovem. E o que a sociedade a qual ela vivia pensaria nisso. E aí você pode falar assim, seminarista Cláudio, mas por que você está abordando esses assuntos? Porque não é fácil ser servo. Não é fácil ser serva, porque não foi fácil para Maria. Maria primeiro teve que ter fé, teve que crer, teve que acreditar. Ela não sabia exatamente como iria acontecer. Ela não sabia se ela seria repudiada pelo seu noivo, pelos seus pais, pela sociedade pequena na qual ela vivia. Ela não sabia se ela poderia até mesmo ser expulsa dessa sociedade, porque todas essas coisas poderiam acontecer. Se você estudar a palavra de Deus, o costume da época, você vai entender que poderia acontecer, hoje aconteceria. Em muitas famílias. Muitos noivados seriam desfeitos, muitos pais iriam contra a essa filha, mas Maria acreditou que o mover de Deus, que a vontade de Deus iria acontecer e que os empecilhos e que os possíveis problemas iriam ser resolvidos pelo próprio Deus. E assim foi. Mas tenta imaginar isso na cabeça, naquela época, de uma jovem simples, de uma jovem humilde, de uma jovem temente ao Senhor e que era respeitosa para com seus pais e para com o seu futuro esposo. É o exemplo que nós temos que seguir no dia de hoje. Maria, a serva do Senhor, aquela que é bendita entre todas as mulheres, ela precisa ser um exemplo para as mulheres de hoje, para as mulheres de amanhã, mas também para nós, homens. Servir a Deus nem sempre é fácil. Se colocar à disposição para servir, nem sempre é fácil. Mas se você, se eu, assim como Maria, nos disponibilizarmos a servirmos a Deus, entendendo a nossa condição de servo e serva, com certeza, o Espírito Santo de Deus vai cuidar de todo esse caminho que eu e você precisamos percorrer para podermos dizer, como Maria disse, eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua vontade. Hoje você que me ouve, seja uma mulher, seja um homem, seja uma jovem, seja um jovem, você pode dizer isso para Deus. Senhor, eis-me aqui, faça-se em mim segundo a tua vontade. Mas eu vou perder algumas coisas, eu posso perder. Será que os meus familiares vão aceitar? Será que a minha sociedade vai aceitar? Faça como Maria. Senhor, tem coisas que eu não entendo, mas eis-me aqui, eis aqui a serva do Senhor. E assim, Maria ficou grávida pelo Espírito Santo de Deus. E assim, através de Maria, pela vontade e escolha de Deus, Jesus Cristo, que sempre existiu, se fez homem, tornou a forma humana, para que um dia nós tivéssemos a oportunidade de seguirmos a Cristo e sermos salvos e justificados. Pense nisso. Leia essa passagem minuciosamente, bem devagar, sem pressa. Seja uma serva e um servo do Senhor. Tem outros exemplos maravilhosos na Bíblia, mas eu senti no coração, até mesmo após ouvir uma pregação sobre o mesmo assunto, de falar dessa serva especial. Deus te abençoe, que o Espírito Santo traduza tudo isso ao seu coração e que você queira se disponibilizar a Deus, assim como Maria se disponibilizou. Graça e paz em nome de Jesus. Amém.